Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, povo de casa. Mais uma vez. Boa noite, povo de casa. Eu sou o Tico da Cris. Eu sou a Cris do Tico. Temos 33 anos de casado, 3 filhos. E 3 netinhos. Caminhamos com a comunidade Missão Belém há 6 anos. E moramos em São Bernardo. Porém, Deus confiou, um chamado maior aqui em São Paulo com vocês, que a gente gostaria de deixar bem frisado que a gente é muito feliz por isso. É verdade. E o tema que foi dado para nós é: o cristão é filho da luz. Quando foi passado esse tema que foi rezado semana passada, eu não entendia, Eu estava perguntando até para Deus essa semana, que falaram que era para a gente dar esse testemunho a semana passada, porém, não é que eu não me senti preparado. Eu queria entender o que Deus tinha para nós e o que nós deveríamos falar, É um tema muito forte, porque está falando sobre a conversão, E está em Romanos 13, do 11 ao 14. Quem trouxe a sua Bíblia? Pode pegar. Pode pegar. E quem não trouxe, já é um chamado para a semana que vem, tá? Tá, a Bíblia Ave Maria, 1462. Em casa também, quem quiser já ir pegando sua palavra, a gente espera um pouquinho. E olha que hoje eu fiquei sabendo que essa palavra, ela é tão forte, que foi a palavra que ajudou na conversão de Santo Agostinho. Amém, igreja? Vamos lá. Nós se ama tanto que até o óculos dela eu pego emprestado. Vigilância e pureza. Isso é tanto mais importante, porque sabeis que em tempo que vivemos, já é a hora de despertaste do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojamo-nos das obras das trevas e vestimos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissolações, nada de contentas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nele satisfaçais aos apetites. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Então é como o Tico está falando, Essa palavra, ela vem pedir o que pra gente? Conversão. Ela é muito forte porque está pedindo conversão. E está falando dos dias de hoje, Porém, o que a gente quer passar para vocês? A gente já caminha há algum tempo aqui, na comunidade. O Padre Paulinho sempre fala, nas missas, O Tico deu trabalho para a Cris. Hoje o Tico está aqui servindo na igreja, Será que causa uma curiosidade, Nossa, como é que foi essa conversão? E hoje a gente veio partilhar um pouco para vocês, Como que foi essa conversão minha e do Tico. Que, na verdade, conversão é todos os dias, É uma luta. É fácil se converter? Não. Difícil, Mas é possível. Então, é uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias. Então, a gente vai contar um pouco da nossa história e como a gente caminha hoje. Vivendo tudo que a Cris falou, já adiantando um pouquinho, Eu estava falando até de Santo Agostinho. Santo Agostinho, doutor da igreja. Hoje a maioria das escritas católicas foi feita por Santo Agostinho na época dele. Mas antes de ser Santo Agostinho, ele era esse homem aqui, que está na palavra. E a conversão veio através da palavra de Deus para ele. Ele era um homem rico, um homem que tinha tudo, que vivia na orgia, na bagunça, na bebedeira. E Deus fez um chamado para ele. Mas rezando em casa também, eu falava com a Cris, A conversão, ela é individual. Amém? Certo? Porém, hoje, o que vinha no meu coração era assim, que a conversão, ela passa pela família. A conversão, ela não é só minha e só dela. Ela tem alguém atrás da gente. Nós somos uma grande família, porém,
Muitas vezes a gente acredita que está tendo a nossa salvação e estamos perdendo toda a nossa casa. Ou todos aqueles que estão próximos a nós. Então não adianta só a gente se converter, e sim, através da nossa conversão, buscar a salvação do outro. Era o que vinha muito no meu coração, né? E tem uma frase de São Paulo, que ele fala bem claro, né? Sobre a conversão. Ele fala, viver o reino de Deus é ser participante da cruz de Cristo. Como é difícil, né? A gente procurar uma conversão e saber que para a conversão a gente vai ter que ir para a cruz de Cristo como Cristo foi, né? Então, que a gente possa refletir em cima da palavra, em cima do que Deus vem falando para a gente. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Não é uma grande história, mas... Mas a gente faz questão que eles nos conheçam, né? Tipo, quem é esse povo que está andando aqui no meio da comunidade? Por muitas vezes eu tive nesse ponto aqui dessa palavra, infiltrado aqui, em tudo isso que tem aqui na palavra. Então, foi o que mexeu muito comigo, por isso que eu não queria fazer a semana passada dar o testemunho ou até falar da palavra, sem eu ter rezado antes. Amém? Então, vamos lá? Eu venho de uma família católica, meus pais são nordestinos e minha mãe teve 5 filhos e eu sou a mais velha dos 5. Então eu tenho mais 2 irmãos e 2 irmãs. Meu pai era cearense e minha mãe paraibana. Pensa no sangue que corre na veia dessa baixinha. Dá trabalho. Dá trabalho. Então, é isso, né? E aí eles eram comerciantes e meu pai, ele bebia muito e fumava muito. Meu pai era alcoólatra. No entanto, que ele morreu com 47 anos, né? E a minha mãe e ele brigavam muito. Eles tinham um bar e eles brigavam muito. Então, eles trabalhavam e eu cuidava dos meus irmãos para eles poderem trabalhar. E era muito difícil para mim. Bom, eu não vou falar que eu cresci assim, porque, né? Eu acho que não, né? Eu sou pequenininha. Então, a minha vida foi assim, né? A minha infância foi assim. Vendo meus pais brigarem e eu criando meus filhos para eles trabalharem. Seus irmãos. Os meus irmãos trabalharem. É porque hoje eu sou mãe, então, né, vai ficando difícil. Então, eu criava meus irmãos para os meus pais trabalharem. Mas chegou um dia que foi muito complicado. Eu via meu pai muito agressivo também com a minha mãe. Uma vez ele capotou até a perua lá, e isso ficou na minha mente. Eu falava, nossa, até onde vai tudo isso, né? E aquilo foi criando uma revolta no meu coração. Apesar de que eu nunca bebi e eu nunca usei droga. Mas eu pensei assim na minha cabeça, ai, quer saber? O primeiro menino que eu encontrar na escola, eu quero casar. Foi logo eu, que sorte. Pensa num cara bonito. Eu venho de uma família também nordestina, meu pai e minha mãe eram baiana. Porém, eu sempre fui um cara que deu muito trabalho. Dei trabalho demais mesmo na minha infância. Minha mãe me batia 10 horas da manhã, me trancava no banheiro. Meu pai chegava às 3h30 da Volks, me dava outro couro. No outro dia eu apanhava de novo. Tinha um poção lá perto de casa, era cheio de óleo, né? Que soltavam a água das fábricas lá e era cheio de óleo. Então eu matava a aula lá pequeno, ia nadar no poção, aí nadava, tirava a roupa, nadava só de cueca e vinha com aquelas manchas da cueca, né? Na do óleo. Aí minha mãe me batia, meu pai chegava e me batia de novo. Aí no outro dia eu falava, não, já sei o que eu vou fazer, vou nadar pelado. Aí a mancha vinha no corpo. Aí minha mãe tirava minha roupa, achava as manchas de óleo no corpo, apanhava de novo. E minha vida sempre foi assim. E eu sempre fui dar pá virada, sempre fui bagunceiro, né? Quando a Cris apareceu na minha vida, que falou assim, o primeiro que aparecer vai ser ele, eu falei, é eu mesmo, né? E aí hoje ela é nossa comadre, ela era uma amiga minha, ela falou assim, ó, tem uma mina ali que quer trocar uma ideia com você, né? Eu falei, quem é? Ela falou, aquela baixinha. Eu falei, ô, da hora, né? Dar uns beijos e sair fora, né? Vamos ver aí. Aí saí com ela, subi, a gente foi subindo, conversando, trocando uma ideia. Aí ela olhou pro céu e falou, nossa, que noite linda. Eu falei, calma, gata, a noite é uma criança. Aí desci no portão da casa dela, já dei uns beijos, eu falei, agora eu vou sumir, não volto mais, né? Com 2 dias, quem estava na porta da minha casa já? A Cris estava de volta na porta da minha casa. Aí começamos a namorar, começamos a viver, fazer a nossa vontade, né, meu? Não a vontade de Deus, mas sim aquilo que a gente achava melhor, né, para a nossa vida. Eu apanhava muito do meu pai, ela tinha os problemas com o pai dela, com a mãe dela por causa da bebida, e a mãe dela era bem difícil na época. E a gente foi vivendo uma vida desregrada. Começamos a namorar, fazer tudo errado, ter uma vida completamente nossa. E a gente quer deixar uma coisa bem clara aqui, né? Quando a gente faz a nossa vontade, a gente tem que pagar o preço por isso.
né? Pensem bem no que a gente está falando. Fazer a nossa vontade e não a de Deus não dá certo. E a gente sempre fez a nossa vontade. Quando eu fui para a escola e falei assim, o primeiro menino que eu encontrar lá, eu quero namorar para casar, era isso que tinha na minha cabeça. Só que eu não perguntei para Deus se era isso que ele queria, né? Eu agi no meu impulso. E aí, eu conheci o Tico, e aí era assim o nosso namoro. A gente sentava num canto, ele chorava no meu colo porque ele apanhava do pai dele. Cris, vou repetir de ano de novo. Aí o pai dele batia nele. Ele já sabia que ele ia apanhar. E eu, Tico, meu pai e minha mãe brigou de novo. Eu não aguento mais isso. E aí o Tico, numa época, ele estava na fase de alistamento, né? E aí ele não arrumava emprego. E nessa época eu tinha 16 anos, mas eu já trabalhava. Aí ele falou, vê se arruma alguma coisa pra mim lá, né? Aí eu peguei, falei com o meu chefe e consegui. Ele começou a trabalhar na Grow Jogos e Brinquedos comigo, lá em São Bernardo. Aí teve um dia que ele falou assim, hoje vai ter um jogo lá no Grêmio, fica aí, depois eu te levo em casa. Eu falei, naquela época era muito difícil, era 1985, né? 86. Aí não era celular igual hoje, que até todas as crianças têm também, né? E infelizmente, viu? Mas não tinha celular. Aí eu falei assim, não vou avisar minha mãe. Não, acaba rapidinho, eu te levo. Tá bom, fiquei lá, não vi nada. Alguém vê alguma coisa demais? Eu assisti um jogo de futebol? Não, né? Amém. Fui pra casa, cheguei lá, acabou o jogo, ele foi me levar em casa, apertei a campainha, cadê? Ninguém, não tinha chave. Chamei, não apareceu. Falei, eu não vou dormir na rua. Eu vou ter que dormir em algum lugar, vou pra tua casa. Tá bom. Ia virando as costas, quem tá descendo? Minha mãe, brava. E aí ela abriu o portão, ela nem olhou na cara dele, porque ela também não gostava dele. Ela falava, esse menino é maloqueiro, ele não passa de ano, ele não é pra você. Ela não errou, não. Ela falava assim, eu não quero que você casa com ele. Mas quem gostava dele, fazendo a minha vontade, era eu, né? Aí, tá bom. Naquele dia ela pegou eu pelos cabelos, me jogou na escada, me bateu, fechou o portão, nem olhou na cara dele, né? Não deixou ele entrar e ele foi embora pra casa. Essa época eu já bebia e eu já tinha conhecido a maconha, né? Naquela época de Raul Seixas, vou ficar maluco, beleza. Então eu achava que era da hora. Aí comecei a beber, comecei a usar maconha. Na época era tudo tranquilo, não era igual hoje, era mais suave na nave, né? Falar igual o cara. E esse dia eu fui pra minha casa e troquei ideia com meu pai e com a minha mãe, né? Meu pai era aquele nordestino brabo, né? Aí eu falei, pai, é o seguinte, aconteceu isso, eu também não quero mais estudar, porque eu só vivo apanhando. Com 18 anos, pra vocês terem uma ideia, eu ficava de castigo. Quantas faculdades você tinha? Eu tenho 2 faculdades em um ano que eu comecei e não terminei, né? Que são 9 anos de quinta série. Então é de extrema importância isso também, né? Então, eu vivi uma vida completamente desregrada. Eu não tinha medo de apanhar, eu não tinha medo mais de nada. Pra mim estava tudo bom. Eu troquei ideia com meu pai, né? Falei, pai, eu sei que o senhor quer que eu seja um cara que estude, que tenha uma carreira, mas eu não quero ter nada, não. Eu gostava de jogar bola. Eu falei, se eu conseguir ser profissional, bem. Eu já tinha assinado no profissional 1 ano, eu tinha mais 1 ano de vigência no profissional, e eu continuei trabalhando. Aí eu falei que eu vou jogar bola, bola dá mais dinheiro que trabalhar, eu quero saber de trabalhar. Não é que eu não gostava de trabalhar, hein, gente, pelo amor de Deus. E a gente foi vivendo essa vida desregrada. E nesse tempo aí que eu falei com meu pai e com a minha mãe, meu pai falou, não, você só traz ela para cá se você casar. Minha mãe, já é aquela baianona mais tranquila, falou, não, meu filho, junta, que se não der certo aí, cada um vai pro seu canto. Meu pai falou, não, só se casar. Aí eu falei, beleza, então, o que vocês fazem? Meu pai falou, então faz o seguinte, vai buscar a menina, se o pai e a mãe dela mandar ela para cá, pode mandar. Naquela época eu tinha um 32, coloquei o 32 na cinta, catei um amigo meu que era hoje ele saiu da missão, mas era da missão. 32, para quem não sabe, é uma arma, só que ela era bem enferrujadinha. Se ele não matasse de tiro, matava de tétano. Mas atirava bem. Aí eu cheguei na porta da minha sogra, tudo trancado. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Aí uma mulher que morava vizinha abriu o portão. No que ela abriu o portão, eu subi pela casa da mulher, pulei o muro, pulei a janela da minha sogra e dei de cara com o meu finado sogro. Meu finado sogro, ele era tão bom, mas ele era tão bom, gente, que ele faleceu. Porque ele era bom demais. Pensa num sogro bom. Aí ele estava sentado assim, tomando a cervejinha dele. Aí olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim buscar tua filha, né? Aí ele só olhou para mim e fez uma pergunta, você vai cuidar dela? Eu falei, não, lógico, vou, eu amo ela, né, meu? Você tá doido que eu não vou?
Aí eu olhei pra cozinha, minha sogra lá, cabelo desse tamanho assim, olhando pra mim, você não vai levar não, aqui você não põe a mão nela não, e ela vai ficar aqui comigo. Aí começou aquele debate. Eu, ela e meu sogro, e ela querendo ir, e minha sogra não vai. Depois de uma hora e pouca de discussão, ela falou, tá bom, vai. Aí eu falei, ixi, ganhei na lota, né? Chegar em casa, já vou deitar, já vou namorar, vou ficar de boa, né? Pensando, né? Meu pai nem sabia que meu pai estava armando pra mim. E aí comecei a carregar a perua lá, colocar as coisas dela tudo dentro da perua, fazendo a nossa vontade, não a de Deus. E feliz da vida, mano. Falei, ixi, demorou, agora é... Aí ela tinha uma gata, a gata tinha ganhado 6 gatinhos. Eu cheguei em casa, uma mulher, uma gata e 6 gatos. Olha o presente que eu ganhei. Aí cheguei em casa, no fundo da casa do meu pai tinha um barraco. Da nossa casa tinha um barraco. Meu pai pegou a minha cama, colocou lá no barraco. Nem limpou o barraco, colocou tudo sujo. Pegou uma cama, colocou perto do quarto dele. E falou assim, enquanto vocês não casar, ela dorme aqui e você dorme lá. Eu falei, ficou pior. Tava melhor antes, quando eu tava namorando, que eu tava fazendo tudo errado. Agora ainda tem meu velho e minha mãe para tomar conta. Eu falei, agora lascou. Aí vocês vão entender o enredo. Aí demorou mais 5 meses de luta. Minha sogra, naquela época, precisava assinar, ela tinha 17. Minha sogra falou, não vou assinar. Eu era uma bebê. Falou, sem chance, minha filha não vai casar com esse marginal. E ficou aquela guerra de novo. Aí ela falou, tá bom, então vai casar. Aí nós ficamos felizes, né? Nossa vontade, vamos casar, vamos que vamos. Armamos o casamento, aí beleza. Minha mãe foi lá, assinou no dia, meu pai assinou, aí meu sogro chegou, assinou. Cadê minha sogra, mano? Falei, ela vai dar a mim nas ideias. Aí fiquei esperando. Aí, daqui a pouco entra minha sogra, assim, lá no civil, né? Então tinha que subir a escada e virar. Ela virou a escada, assim, quando entrou, tava toda de preto, parecia viúva porcina, velho. Só faltou o relógio. Eu falei, misericórdia, casamento é enterro isso daí, mano. Falei, meu Deus do céu. Mas a gente não entendia. O que ela queria mesmo era fazer que ela casasse de véu, de grinalda, bonitinho. Não, mas ela foi toda de preto, não participou do casamento. E assim a gente casou, né? E aí, daí pra frente, foi só alegria. Então, a gente fez a nossa vontade, a gente casou. No começo, a gente alugou uma casa próxima da minha sogra. E a gente viveu bem por um tempo. Né? Vivemos bem. Eu não casei grávida, estava de boa. Casei, aí a gente se curtiu. Aí o que eu pensava? O que uma jovem de 17 anos pensa? Nossa, casei, agora eu tenho liberdade. E ele é a mesma coisa, porque se vocês parar para pensar, o que a gente estava procurando era a nossa liberdade. Então o que eu pensei? Lavo louça se eu quiser, lavo roupa se eu quiser, arrumo a casa se eu quiser, né? Eu, na minha cabeça, era dessa forma. E ele também. Ah, hoje vamos fazer janta, hoje não. Né? Então, era mó bagunça a nossa vida, assim. Mas a gente estava se curtindo, namorando. Chegou uma época que acabou esse fogo, assim. E aí, ele começou a me deixar sozinha. E eu comecei a ficar muito triste. Aí, ele começou a sair com os amigos dele, chegar tarde. Foi aí que eu conheci a cocaína, né? Foi mais uma fase na minha vida que veio. E essa eu acho que foi a mais difícil, porque eu fiquei muitos anos no vício da cocaína. E aí eu começava a sair muito, porque eu saía para jogar na sexta-feira, à noite o society já saía com 2, 3 bolsas, tinha vez que eu voltava no sábado, tinha vez que eu não voltava, tinha vez que eu voltava no domingo. E minha vida começou a ser assim, isso foi deixando ela triste, né? Mas ele foi me deixando triste, aí eu peguei e falei assim, nossa, mas eu não casei para isso, e agora? Aí eu tive uma ideia. Quem pode chutar a minha ideia aí? Vamos aí, vai. O que será que eu fiz? Ninguém vai tentar arriscar? Falei que eu ia separar? Será que foi? Quem mais? Fui passear também? Será que eu fui passear? Fiz um jantar romântico? Será? Quem mais? Foi uma panelada em mim. Uma oração? Sim. A irmã ali acertou. Eu falei assim, quer saber? Se eu der um filho para ele, ele vai parar em casa, porque a gente vai ter o que fazer, né? Aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Hoje ele tem 31 anos, o Eric. Olha que lindo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tentou, mas não conseguiu. Amém. Tá tudo bem aí, Marcos? Então, aí eu fiquei grávida do meu filho, né? E no começo foi muito legal, porque... E logo que eu fiquei sabendo que era um menino também, ele ficou muito feliz. Como ele é goleiro... Ou era? Era. Como ele era goleiro, aí ele já foi comprando luva, né, de goleiro, chuteirinha. Ai, vai pro campo com o papai, né? E ele ficou muito feliz. Até o Eric nascer, né?
Aí depois a gente caminhou um tempo junto. Eu, o Eric, ela, foi tudo bem. Com 4 meses, o Eric tinha 4 meses de idade, o meu pai faleceu. Perdeu o pai dela e a gente ainda, fazendo a nossa vontade, ficou junto. Não era a vontade de Deus, mas ali você também dá suporte, né? Mas como eu já estava no vício da cocaína e vivendo do futebol, não me importava muito. Nosso filho tinha 2 anos, aí nós teve a primeira separação nossa. A gente fez uma festa de aniversário muito bonita pro Eric. Tava assim, ó, até balão com o nome dele tinha. Uma festa que veio gente de tudo quanto foi lado. Depois dessa festa, a gente se separou. Foi a nossa primeira separação. A gente ficou 6 meses separado. Eu não fui no médico para mim saber se era a depressão que eu tinha. Mas eu emagreci muito, muito mesmo. Eu não conseguia levantar da cama. E aí ele sempre vinha visitar o Eric, eu sempre muito mal. Mas chegou uma época que eu comecei a levantar. Eu falei, eu tenho que, né, fazer alguma coisa da minha vida e tenho que cuidar do meu filho. Aí eu arrumei um emprego e fui trabalhar. Com isso, eu comecei a me arrumar de novo. Né? Comecei a me arrumar, comecei a comprar mais coisas para o meu filho, né? E com 6 meses que eu estava trabalhando, ele veio buscar o Eric uma vez, e aí ele falou assim, nossa, você tá mal bonitinha, hein? Vamos sair? O chavequinho dele, né? Aí eu falei, era meu marido, né? Apesar de a gente estar separado. Eu gostava dele. Eu falei, é pai do meu filho, vamos. Aí o que uma não convertida faz? Não, porque vai pro pagode. Eu tinha que chamar pra igreja, eu chamei pro pagode. Ela foi pro samba, eu falei, demorou, vambora, né, meu? Vamos pro samba. Fui pro samba com ele. Fomos pro samba e começamos a sair de novo. Começou tudo de novo, fazendo a nossa vontade. Começamos a sair, namorar, bagunçar. Só que ele queria ficar nisso. Vida de solteiro, né, meu? Eu jogava, tinha dia que eu deixava ela na mãe dela, eu ia pra minha casa, eu ia pra rua, eu falava, tá da hora essa vida. Falei, queria ficar namorando. Eu falei assim, não, a gente tá namorando, porém a gente é casado e tem um filho. Então, ou a gente aluga uma casa e vai morar junto para cuidar do nosso filho, ou eu não quero nada com você. Ele pensou que eu estava brincando. Aí eu peguei na semana, eu já fui alugar uma casa, já fui levando as nossas coisas, e ele não é possível. Aí tinha dia que ele ia para nossa casa alugada, tinha dia que ele não ia, tinha dia que ia para a rua, para a mãe dele, e com o tempo foi assim, mas depois ele começou a ficar. Mas aí, vê bem, você não paga aluguel. Aí eu tive que pagar aluguel. Aí eu vivia mais da bola, não trabalhava. Não é que eu não gostava de trabalhar, mas eu vivia da bola na várzea. Aí eu falei, agora eu vou ter que arrumar um emprego. Porque tinha que pagar aluguel, tinha que sustentar um filho e a mulher e o aluguel. Aí meu dinheiro era para pagar aluguel, dela era para fazer a despesa e sobrava um pouquinho. Eu falei, tá ruim o negócio. Aí fui trabalhar. Mas no começo foi tudo muito bom, né? Foi bom. Foi legal, a gente começou a curtir o Eric na nossa casinha nova. E a gente começou a curtir a nossa família. Mas depois ele começou de novo, porque é assim, um adicto, ele se converte, mas depois, se ele não rezar, ele cai de novo. Então ele começou a me deixar sozinha de novo. E como ele já tinha o vício da maconha e da cocaína, então ele começou a pegar firme nisso daí. E eu chorava, eu só chorava. Falo pra ele que hoje eu nem tenho lágrima mais, né? Porque eu só chorava. Por mim ela não consegue chorar, mas passa um filme romântico ela chora. Eu choro. E aí eu só chorava. E aí eu fui ficando triste de novo. Fui ficando triste, mas aí eu tive uma outra ideia. Alguém arrisca? Olha que menininho esperto. Grávida de novo. Eu falei assim, quer saber? Com 2 filhos, ele não vai conseguir ir pra rua, né? Eu fiquei mais doido ainda. Aí ele ficou maluco. Ele falou, você é louca, a gente paga aluguel, né? E um filho, ele até falou que não era dele. Esse filho aí não é meu, não, você é maluca. Falei, é seu, né? Não sei o quê, tá doido? E aí, o bebê nasceu, que hoje ele tem 27 anos, né? Que é meu bebê. E eu tive que arrumar emprego, cara. 2 filhos, eu falei, vou ter que trabalhar, né? Aí comecei a trabalhar, entrei na Westinghouse. Entrei por causa do futebol, se fosse por conta de estudo eu não entrava mesmo, nem na faxina, 5ª série não pega ninguém. Aí entrei lá e a gente disputou, fiquei 2 anos nessa empresa. A gente disputou um campeonato e esse campeonato aí a gente foi campeão, né? E eu todo feliz, foi campeão, falei, firmeza. Teve uma greve na mesma semana. E eu gostava de usar aqueles bobojacos, aqueles verde e preto de motoqueiro que brilha e tal. Aí fui trampar, no meio da greve, saiu a foto lá no Diário do Grande ABC. Quem estava na frente?
Aí, beleza, ganhamos no sábado, fui trabalhar na segunda, acabou a greve, tipo tudo pá. Trabalhando, meu nome é Laércio, viu, gente? Pra quem não sabe, o nome dele é Laércio. Laércio, estão te chamando lá em cima no RH. Eu falei, nossa, promoção, fechei o gol, catei pênalti na final. Eu falei, já era, subi todo pomposo. Aí cheguei lá, a mulher do RH falou, parabéns pelo título e tal. Eu falei, obrigado. E aí, o que você tem pra mim? Ela falou, não tenho notícia muito boa, não. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, teve uma greve. Eu falei, nossa, esse negócio de greve é difícil, né? O pessoal não deixou eu entrar, não deixava ninguém entrar, o sindicato. Aí a mulher falou, o diretor da empresa não pensa assim de você, não. Eu falei, por quê? Aí ele falou, olha essa foto aqui. Quando mostrou a foto, eu estava bem no meio do povo, assim, ó, era o primeiro. Aí eu falei, vixe, Maria. Ela falou, não, mas fica tranquilo, porque você não pode ser mandado embora durante 6 meses. Mas a gente tem uma proposta para você que o diretor não quer você mais aqui. Então ele te dá 1 ano de convênio, te paga. Eu tinha 6 meses para trabalhar lá. Eles me deram 1 ano de salário. E me deram 1 ano de convênio médico, me deram antes dela terminar tudo que ela tinha para falar, eu já falei, pô, onde que assina? Falei, vou assinar, né? Aí assinei. Aí isso era 2 horas. Ela trabalhava das 6 às 2, eu das 7 às 5. Era 2h10. Aí eu peguei e falei, e agora, mano? Quando eu tava lá dentro que eu assinei, eu falei, nossa, tô rico. Quando eu saí pra fora, eu falei, mano, eu tô desempregado, pagando aluguel, cara. Eu falei, nossa senhora, 2 filhos. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou passar, vou beber umas pingas. Aí eu já passo, tomo umas pingas, pego um pó, cheiro um pó e chego doido em casa e chego falando mal, aí ela não vai falar nada comigo, né? Aí beleza, desci nessa caminhada. Mas pra você ver que até você estando errado, Deus cuida de você. Aí eu desci e tal, falei, eu vou de a pé. Olha só a mente do ser humano. Era 2h30, eu falei, de a pé, da onde eu trabalhava até em casa, dava umas 2 horas. Eu chego 5 horas, hoje eu ainda meto louco. E deixo para falar que fui mandado embora só amanhã. Aí desci de a pé, eu falei, vou passar ali. Mas logo quando eu desci de a pé, que eu peguei a avenida, eu encontrei um cara. Aí o cara falou assim, ô Tico, o Paulo lembra como se fosse hoje. Ô Tico, tudo bem? Eu falei, beleza. Aí ele falou, mano, você sabe quem quer comprar um barraco? Eu falei assim, onde que é o barraco? Ele falou, lá perto de casa, é o meu barraco que eu estou vendendo, mas eu não sabia nem onde ele morava. Aí eu falei assim, quanto que é o barraco, irmão? Aí ele falou assim, o barraco é tanto. Eu falei, eu sei quem quer comprar, o barraco é meu. Ele falou, mas você não vai ver o barraco? Eu falei, não, o barraco é meu, já é esse preço, o barraco é meu. Aí eu falei, que nada, agora eu meto o pé e vou para casa correndo. Aí cheguei em casa, toda atribulada, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, tem 2 notícias, gatinho, uma boa e uma ruim. Fala a ruim, eu falei, fui mandado embora. Começou a xingar, naquela época falava os palavrãozinhos, viu? Xingou eu, falou e tal. Eu falei, calma, amor, calma, tenha calma. Eu tenho uma notícia boa para você. Ela falou, fala a notícia boa. Eu falei, comprei uma casa para nós. Eu comprei uma casa. Ela falou, mas onde que é a casa? Eu falei, eu não sei, a gente vai saber amanhã, 11 horas da manhã. Mas a casa é da hora, pode ficar tranquila. Olha só como Deus cuida. Deus cuida mesmo, porque era para me ter matado ele, viu? No outro dia a gente foi ver a casa. E aí a gente entrou numa viela, cadê a casa? Vamos descer. Não, é ali, ó, é ali. Aí o Paulo, oi, Tico. Aí eu, ali? Era na favela. Ó, gente, de verdade, eu não tenho preconceito, no entanto, que eu amo estar aqui com vocês na comunidade, mas aquele lugar, sabe onde era a minha casa? Na beira do rio. A minha casa tinha mais rato do que morador. Era muito... Vocês veem quando a gente fica aqui, né? Eu tenho medo de rato, eu morro, eu tenho pânico de rato. E aí ele me levou lá e eu falei, a gente vai morar aqui. Eu sempre morei na casa da minha mãe, era um sobrado, né? Tudo trancadinho e tal. Ele também. Mas eu não era acostumada, né, com isso, né? Aí eu falei, a gente vai morar aqui. Eu falei, cadê a chave da casa? Ele falou, não sei. Era uma tramela, era um pau que colocava assim, que fechava. Não tinha chave. Nossa casa tinha até bica d'água, tinha pé de ameixa. Tinha uma mina d'água que já caía água, não podia nem beber. Porque a água caía direto no rio. Então, quando acabava a água lá na favela, todo mundo vinha lavar louça. No nosso quintal. Na minha casa. Então, imagina como é que era a minha paz. Por isso que o homem vendeu o barraco, né? Mas tá bom. E a gente ficou nessa casa, aí a gente foi pra lá. Aí eu nunca me esqueço, que às vezes ele chegava ruim, e aí tinha uns caibros assim, e ele gostava muito de assistir a corrida, sabe corrida de Fórmula 1? E aí ele ficava brisando lá nos ratinhos, ele falava, Ayrton Senna, louco. Nelson Piquet, que não sei... Falei, meu Deus, aí tinha uma rata lá, aquela lá eu respeitava, hein? Que ela era
tão gorda, que ela não andava, ela rebolava. Rebolava dentro de casa. Eu não matei ela, ela morreu de morte natural. Meu gato tinha medo da ratona. Aí, beleza. Às vezes ele demorava para chegar à noite, eu fazia janta, dava janta para as crianças e cobria, né? Tudo bonitinho com pano de prato. Ele demorava para chegar, quem jantava? Os ratos. Falei, meu Deus do céu. E eu fui rezando assim, sabe? Naquela época eu também rezava. Eu não. Ele não, mas eu rezava. Aí Deus foi tão maravilhoso que começou as reuniões lá, né? Pra gente sair de lá e construir um terreno. É onde a gente mora hoje. E a gente conseguiu um terreno 5x15. Ele sempre jogava bola. E eu participava das reuniões. Graças a Deus conseguimos o nosso terreno. E aí, ele nem acreditou, né, Tico, na época lá. Verdade. E aí, a gente conseguiu. Naquela época, não é igual hoje, sabe? Que tem bitoneira, né? Sabe esses negócios que coloca na lata. Era tudo no tambor, né? Que juntava água e na lata, né? Que os pedreiros enchiam com lata. Não sei se vocês lembram dessa época. E aí, beleza, a gente juntou um monte no fundo da minha lavanderia, assim. Quando chovia, o rio enchia, que a cama do meu filho, que o meu barraco... o quartinho do Eric era mais baixinho, né? E emendava assim, ó, com o quarto do meu filho e o rio todinho. Vocês imaginam como era meu barraco. E aí levou tudo as latas embora. Tudo. Levava tanquinho, tudo, passava tudo. porco, passava galinha, passava tudo no nosso rio lá. Sofá, fogão, cama, sofá. Lá era a coisa mais linda do mundo. Era uma beleza. Mas aí a gente foi vivendo assim, a gente começou a construir o nosso terreninho. Mas então, um dia ele chegou em casa, eu peguei e falei assim pra ele, ó. Lembra quando ele falou pra mim assim que ele tinha 2 notícias pra me dar? Uma boa e uma ruim? Então, pessoal de casa, manda um like aí, fala que vocês estão me escutando direitinho, estão entendendo nossa história. Beleza? Então, eu falei assim pro Tico, aí eu falei pra ele assim, então, meu amor, hoje eu tenho 2 notícias pra te dar. Dá ruim logo. Dá ruim logo. Eu falei assim, então, a gente recebeu uma carta de despejo e se a gente não mudar, em tantos dias o trator vai passar por cima. Aí ele, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, mas eu nem falei a boa ainda. Aí ele falou, e a boa? Eu falei, fala a boa, né? Tô grávida. De novo. Então, quer dizer, a gente tinha 2 filhos pequenos, uma casa para construir e eu grávida. Eu fiquei tão assustada na época que eu falei, meu Deus, e agora? Eu sonhei que a minha filha ia vir embrulhada num lençol do hospital, porque a gente não tinha dinheiro para comprar roupa para ela, né? Mas Deus sempre cuidou da nossa história. Apesar da gente fazer a nossa vontade, hoje, sabe, eu vejo assim com o olhar de Deus que Ele sempre foi muito misericordioso e cuidou da nossa história, né? O Tico trabalhava na mercantil, ele tinha um amigo dele lá e a filhinha dele perdeu todas as roupinhas. Era tudo muito boazinha as roupinhas, sabe? Chegou em casa com 2 sacolas de roupa enorme para minha filha Maiara, Moisés, coisa lá que eu nunca vi na minha vida, né, Tico? Aquele negócio de tomar banho, a banheira com os pezinhos, trocador, um monte de coisa. Só faltou mandar a criança dele para nós. Ó, eu fiquei 2 anos sem comprar roupa para Maiara. 2 anos. Foi uma verdade. E aí a gente conseguiu construir nossa casinha. Essa época eu trabalhava na Bosch também, tudo por conta do futebol. Fiquei 1 ano registrado sem trabalhar, só jogando na seleção. Depois eles me mandaram para São Paulo para me ser representante comercial da empresa. E eu comecei a aprender, porque eu sou muito curioso. Então tinha um menino que mexia com as máquinas e eu falei, eu ficava na hora extra para poder ajudar ele. Eu falei, vou ficar. E fui aprendendo. Em 2001, eu fui mandado embora, falei, vou abrir a própria firma. Eu, ela e nosso Senhor Jesus Cristo. Falei, vamos abrir uma firma. Ela falou, você é louco? Eu falei, não, demorou, vamos abrir. Abri a firma, começamos a trabalhar. Depois a gente arrumou um outro tipo de serviço, arrumamos mais 2 funcionários, que hoje nós tem 8 ou 9 que trabalham com a gente, lá na nossa firminha. E começamos a trabalhar. E eu naquela loucura, usando droga direto, bebendo. Eu nunca fui um mau pai, eu não posso falar que eu fui um mau pai, mas eu fui um pai ausente. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Eu não fui o pai que deu amor, eu não fui o pai que deu carinho. Minha filha, ela, com 14 anos, a única coisa que ela queria numa oração era que ela tivesse um abraço de um pai. Que ela não tinha um abraço de um pai desde a infância dela. Meus filhos eu não soube amar, abraçar, levar para passear. Para vocês terem uma ideia da nossa vida,
de casado, eu não fui porque eu morava na mesma casa, mas eu tive em 2 aniversários do meu filho mais velho, em 2 do menino, talvez em um ou outro da menina, porque eu nunca estava em casa, eu sempre estava na rua. Então eu acreditava assim, se não faltasse a comida, se não faltasse a roupa, se não faltasse o dinheiro, eu acreditava que eu adulava ela dando dinheiro, comprando roupa. E não é isso que a palavra fala, o que Deus pede. E antes de eu conhecer Deus, eu era esse homem. E fui continuando levando essa vida, até que um dia, no final do ano, eu recebi uma ligação de um camarada meu. Ele falou assim, Tico, vai ter uma festa que vai começar dia 23 e vai acabar dia 24. Ela começa dia 23, 10 horas da manhã, e acaba dia 24, 10 horas da manhã. Só que tem que se inscrever antes. São mais ou menos de 80 a 90 pessoas. Entre homem e mulher, e vai ser uma festa daquele jeito. Já está tudo pago, tudo incluso. E o que tiver lá, a gente faz um rateio, o que faltar a gente paga. Eu falei, demorou. Aí nós estávamos fazendo um peru, que ia ter o negócio lá na casa da minha mãe. Aí eu falei para ela que nós estávamos lá na firma, fazendo uma despedidinha de solteiro de fim de ano com o pessoal. Aí eu falei, paguei naquela época que eu bebia um pouco, né? Aí eu falei, vai lá para casa, vai fazer o peru, meu. Vai lá ajudar lá no pernil. Ela, não vou embora, só vou a hora que você for. Eu falei, vai, meu, vai. Aí eu insisti tanto que ela foi. E ela foi para um lado e eu fui para essa festa. Dessa hora que eu saí para a festa, que era quase meio-dia, eu cheguei na minha casa no outro dia, 10 horas da manhã. Eu cheguei primeiro que meu carro. Eu estava tão louco, eu não aguentei dirigir, eu deixei o carro na rua e fui andando de a pé para ver se eu não morria até chegar em casa. Aí chegando em casa, estavam ali meus filhos, aí eu tinha um vizinho lá, o Ricardo, que é um amigo meu. Eu falei, busca meu carro lá embaixo, que eu não aguentei vir dirigindo, não. Eu vim andando para ver se eu melhor. Aí cheguei em casa, comecei a tomar água gelada e tal. Aí meus filhos viram que eu estava muito ruim, ela também viu que eu estava ruim. Aí meu filho mais velho saiu correndo, acho que quase 1 quilômetro ou 2, comprou um Gatorade. O outro comprou uma água de coco, já trouxe, eu tomei, aí eu fiquei pior. Aí eu chamei meu vizinho, né? Falei, na surdina, me leva para o hospital, que eu acho que eu vou morrer hoje, mano. No dia de hoje eu não passo. Aí pra você ver o amor da família, pra você ver quando Deus tem uma história para fazer. Na hora que eu entrei no meu carro, que o cara tava do lado, no banco de trás tava minha mulher e meus 3 filhos. Ela com a Maiara no colo e os 2 meninos sentados do lado dela. A gente foi até o hospital, quando chegou na porta do hospital, essa parte aqui do meu olho já não enxergava mais. Esse braço meu já não mexia, minha perna também não. Aí eu olhei pro meu camarada, acho que minha boca já estava entortando também. Aí o cara chamou o guarda me pegou pelo braço junto com ele e eu entrei pro hospital. E eu fiquei acho que 6 horas. Umas 4, 5, 6 horas que eu escureceu tudo. Não tem os irmãozinhos de Testemunha de Jeová? Nossos irmãos? Quando ele vai na tua casa, ele te apresenta um panfleto, não apresenta? Não é tudo muito bonito? O paraíso, os passarinhos, as árvores. Mano, ficou tudo escuro. Eu falei, Senhor, que paraíso é esse? Começou a escurecer tudo. A única palavra que veio, que eu não era muito de igreja, nem de... Eu só ia em missa mesmo, quando era batizado ou casamento, para poder comer e beber, né? Para ficar chapado. E nesse dia eu falei, Deus, se eu me tirar daqui, eu vou melhorar, mano. Me ajuda. E depois eu voltei para casa, só que os 3 dias que depois que eu voltei, eu fiquei pior, cara. Parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim, gente. Um caminhão. E eu fiquei todo arrebentado. E na época, minha mãe sempre foi de igreja. Aí minha mãe falou, vai ter a missa de Natal lá na igreja Santa Maria, a missa de cura e libertação. Eu nunca tinha ido. Aí minha mãe falou, vamos nessa missa de cura e libertação, vai. Aí eu falei, eu fiz tanta, desculpa a palavra, fiz tanta porcaria, tanta merda que eu vou. Aí eu falei, eu vou. E lá é quase 2.000 pessoas, são 3 andares e tinha lá umas 2.000 pessoas, nós ficamos no telão em cima, eu moído ainda por causa da bebida, da droga, tudo que tinha acontecido. E expôs Jesus, na hora de expor Jesus, que ele passou com o Santíssimo, uma mulher começou a proclamar, o nome dela é Maria, eu lembro como se fosse hoje. Ela começou a falar, falou assim, você que estava numa festa, você se livrou de pegar um HIV, você se livrou de morrer de overdose, Deus te curou disso. Rapaz, pensa numa briga dentro da igreja. Eu falei, eu saio da minha casa, eu nunca vou na igreja. Quando você conta a minha vida para essa mulher aí, eu falei, não. Aí começou a briga dentro da igreja, minha mãe querendo acalmar, e eu brabo, eu vou sair da igreja. Aí, não, até que falaram para mim, não é Deus que está falando. Eu falei, que Deus, vocês são tudo cagueta. Eu falei, não, Deus não vai falar isso comigo. Eu falei, foi você. Ela falou, eu nem sabia que tinha acontecido isso. Você estava onde? Eu falei, agora eu me caguetei sozinho também, né? Mas Deus vai falando. E daí para frente eu parei de usar
Parei de beber e de usar droga por 4 anos. Aí depois eu voltei a usar droga sem a bebida. Só a cocaína com a Coca-Cola. Eu usava a cocaína e a Coca-Cola. Continuei sendo o mesmo homem, o mesmo bruto, o mesmo cavalo, a mesma pessoa que achava que o dinheiro comprava tudo, ou você pôr a comida dentro de casa valia a pena. E ela nunca foi uma mulher de que sempre bateu de frente ou reclamou, ela nunca. Se eu falar assim, ela batia de frente comigo. De vez em quando ela fazia eu dormir no carro lá, né? O sol estava de 40 graus, você chegar de madrugada e ficar lá dormindo no Fusca. Mas beleza. Mas nunca foi uma mulher, sempre foi uma mulher de oração, uma mulher que acreditou, né? E um dia ela me chamou para ir para um retiro. Aí eu falei que eu não ia. Aí eu estava muito cansada, né? Eu lembro que um dia eu arrumei as crianças, né? E falei assim, ó, hoje a gente tem uma festa de aniversário para levar as crianças. E como direto ele pisava na bola, né? A gente está encurtando a nossa história porque a gente tem muita situação, né? Porém, ele falou assim, não, pode arrumar as crianças, compra o presente aí, a lembrancinha que a gente vai. Eu falei, tá bom, você vai mesmo, vou jogar bola e tô voltando. Aí daqui a pouco, deu 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, nada. E as crianças, a Maiara dormindo, o Eric e o bebê, mãe, eu quero bolo, quero aniversário. Eu não sabia mais o que falar. Daqui a pouco ele chegou. Vamos. Eu falei, vamos pra onde? Aí ele falou, vamos pro aniversário. Aí ele foi tomar banho. Quando eu escuto só o barulho lá no chuveiro, bufo, caiu lá e ficou lá debaixo do chuveiro, né? Aí eu olhei aquela situação assim, aí os meninos já começaram a chorar. Eu falei assim, pra mim chega. Eu não quero mais saber de você. Meus filhos não merecem isso, né? Eu vou criar meus filhos sozinha. E eu estava desistindo dele mesmo, porque diante de um monte de situações eu já estava muito cansada. Quando ela desistiu de mim, eu também desisti de mim. Eu coloquei um propósito na minha vida que eu morreria em 30 dias, usando droga. Então eu usava droga de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, comecei a virar zumbi. Mas Deus é tão bom que nem isso eu consegui morrer. Não prestei nem para morrer. Porque Deus tinha um propósito. E foi uma vida que a gente foi levando. E ela foi para o retiro. E aí uma jovem me convidou para ir para um retiro, mas era um retiro de jovens, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou chamar ele. Se ele não quiser, pelo menos os meus 3 filhos eu tenho que ajudar. Aí eu peguei e fui para esse retiro da igreja lá, um retiro de jovens, né? Aí eu falei, vamos? Ele falou, não, vai você e as crianças, eu tenho jogo. Beleza, eu vou. Fui. Aí quando a gente voltou, a gente já voltou diferente, né? Quando a gente volta transformado. Olha, se vocês não participaram de nenhum retiro na vida de vocês, não deixem de participar. Quando vocês... De casa também, pode participar. Você de casa também, não deixa de participar. Porque realmente um encontro com Deus. Vai com o coração aberto. Deus não tem só para trabalhar na minha vida e na vida do Tico. Deus tem para trabalhar na vida de todos nós. Todos nós, né? Todos nós temos uma história. Todos nós temos feridas, temos alegrias e tristezas, né? E aí a gente foi para esse retiro. Voltamos diferente. Aí, 15 dias depois, ia ter outro retiro. Aí eu falei assim, esse retiro é um pouquinho mais caro, mas eu queria muito que você fosse. Vai você e as crianças e eu fico. Aí ele falou, não, eu não vou não, eu tenho outro jogo, vai você. Falei, então eu vou mandar os 2, né, porque era mais caro. Na época ela era R$90 cada um. Eu falei, vai eles e eu não vou não. Aí beleza. Quando eles voltaram, gente, vocês não têm noção. Foi o Wesley e a Maiara. Eles voltaram evangelizando cadeira, formiga, passarinho, tudo, tirando música do celular. Eles voltaram, amizades novas. A minha casa já não era mais a mesma. Só que tem uma coisa, os meninos chegavam lá em casa, já ia pro computador colocar pregação, louvor. E isso já foi incomodando. Chegava 10 jovens. Os caras não falavam nem comigo. Eu sou santista, assistindo o jogo do Santos. Igual os meninos do Yeshua quando chegavam em casa. Eu chegava lá e falava, eu já tinha agora um costume do quê? Eu ganhava droga, eu comprava quando eu tinha que comprar, quando eu não ganhava, comprava. Pegava a droga e ia pra casa, comprava 2 litros de Coca-Cola, deitava no sofá e ficava assistindo o jogo, curtia minha loucura dentro da minha casa, já para não ficar mais na rua. Porém, eu continuava a mesma pessoa, ou até pior, porque dentro de casa, quando você fica pior, né? E esses moleques chegavam e ligavam lá no Moisés Rocha, e passava, pegava a minha Coca-Cola, e o senhor não sei o quê, e eu doido, tinha dia que eu tinha que subir, tinha um lá, hoje eu sou padrinho de casamento dele, ele veio até pregar aqui, o Gustavo. E eu falei, tinha uma toca ninja, eu falei, se eu catar ele na madrugada, eu vou quebrar ele na madeira, que ninguém não vai saber que é, porque ele era chato.
O cara falava de Deus, graças a Deus, até hoje ele fala de Deus. Aí me ajudou muito na minha conversão. Mas eu ficava muito bravo, meu. O cara era muito chato, meu. Eu falava, meu Deus do céu, meu. Esses caras de Deus é chato. Hoje eu sei o quanto eu sou chato. Mas vocês veem que a loucura de Deus também existe, cara. E eu não acreditava nisso. E até que um outro dia ela falou, ó, vai ter um retiro. Aí eu falei, mano, eu jogo em 2 times. Os 2 não vai classificar, que é time mais ou menos. Não pode. Falei, faz o seguinte, marca aí que eu vou nesse retiro. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus trabalha na nossa vida. Trabalha dia e noite. Mas o diabo, ele também não dorme. Ele não dorme. Ele também fica rodeando para tirar você da graça. E os 2 times dele... Chegou na final. Acredite se quiser. Aí eu falei, ó, os 2 times chegou na final, não vai dar para mim ir. Hoje o Ricardo, o Marinho que veio pregar aqui, o Ricardo Bocão, a gente é padrinho de casamento dele também. Ele que era o coordenador do grupo de oração. E ele falou para Cris, não, fala para ele que ele pode ir. Já que ele quer ir, eu falei, se ele falar que eu posso sair para jogar, tranquilo, demorou. Aí ele falou, pode falar para ele que ele pode ir. Eu falei, ó, eu vou na sexta-noite, mas sábado de manhã, 11 horas, eu tenho que estar no campo. 11h30 é o jogo. Não, bora. Aí beleza, vai vendo. Dá trabalho esse tipo, viu? Vocês perceberam como ele dá trabalho, né? Coloca sob condições. Mas ele foi pro retiro. Não, mas aí, né, a gente tinha 2 carros, um para trabalhar e um eram os 2 meios de transporte. Então ele arrumou o Palio e falou, a gente vai com o Palio. E a Elba, que era a gás, ele falou assim, ó, eu vou trabalhar. Beleza. Aí eu sempre fazia assim, como a gente andava com muitos jovens, eu falava para os jovens assim, ó, coloca as mochilas, travesseiro de vocês, tudo no meu carro, porque pra aí levar eu pro retiro. pelo menos Fez isso ele não pra ia levar eu. desistir, né? Coloca no meu carro e vocês vão pro ônibus da paróquia. Beleza? Beleza. Aí eu só sei de uma coisa, que a gente trancou a casa, colocou as coisas no carro, os jovens já estavam tudo lá no ônibus. Nós ia pro encontro, porque a gente não sabia o caminho, né? A gente ia lá pra paróquia só pra seguir o ônibus, né? Aí eu só sei que eu virei a esquina da minha casa. Eu tava tão feliz que ele ia, que eu falei assim, vamos em paz e que o Senhor Jesus nos acompanhe. Uhul! O carro explodiu, velho. Começou a sair fumaça, eu ia lá, uhul! Já não vamos mais, né? Eu falei, uhul, que a gente vai com o outro. Aí vamos pegar o outro. O outro eu trabalhei o dia inteiro, normal. Quando eu fui pegar, não tava funcionando a gasolina. Aí ela falou, mas nós vamos no gás. Eu falei, mas nós não tem endereço. E naquela época o celular pegava muito ruim. Aí ela pegou, não, a gente vai. Beleza. Aquela época de 10 palavras minhas, 11 era palavrão. Aí vambora. Pega aquela de Tibiriçá para ir para Ribeirão Pires. Aí eu falei, vambora. E lá. Aí o celular não funcionava e eu xingando ela, xingando. Aí pegava o sinalzinho, passou a linha do trem, entra à direita. Aí, nada de linha de trem. Eu falei, meu Deus do céu, já estou chegando na Bahia, não estou vendo linha de trem. E xingando ela para conseguirmos chegar perto. Ele estava tão nervoso que o GPS estava falando assim, você entra para a direita. Ele entrou para a esquerda. Eu entrei para a esquerda. E era um morro. Subi um morro. A hora que a gente ia descer, saiu um senhorzinho, bem de idade. Aí, por isso que eu falo, Jesus existe. Aí aquele dia eu vi que era Jesus na nossa vida. Porque eu não entendi, só entendo agora. Esse senhor parou na frente do nosso carro e falou, onde vocês estão indo? A gente falou, a gente está indo para um retiro, senhor. Aí ele pegou e falou assim, ó, me desculpa, meu filho, mas se você descer aqui, ó, a rua acaba ali é só mato, é uma ribanceira. Vocês vão cair e vão morrer. Vocês voltam e pegam a avenida lá para frente. E a gente voltou, pegou a avenida. Acho que eu nunca mais vi aquele velho na minha vida. Porque é Deus. A gente conseguiu chegar. Quando chegou, era uma subidona. Meu carro no gás não subia. Aí sobe, chega na metade, o carro desce de ré, e sobe, o carro desce de ré. E eu xingando ela, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou engatar uma primeira que se tombar esse carro aqui, eu quero é mais. Ele subiu de raiva. Aí subiu, começou a fumaçar, começou a bateu num buraco e entortou a roda. Aí eu falei, putz, aí que já comecei a xingar ela. Mas quando eu cheguei em frente ao retiro, tinha um Jesus na porta lá de Ribeirão, tem um Jesus de braços abertos. Aí eu vi Jesus assim, eu falei, nossa, mano, barato louco, já acalmou meu coração, né? E aí, abriram o portão para nós, o carro todo torto, capengando. A hora que eu entrei, Nossa Senhora está do lado... Nossa Senhora das Graças. Das Graças está do lado esquerdo. Bem do lado do coração. Aí eu olhei para Nossa Senhora das Graças. Aí desci. Aí sabe como que é, né? A gente é bem carismático. E eu falo para você, eu sempre fui carismático, mas os caras eram demais, cara. Aí o cara saiu de lá... Quem já foi em retiro aqui? Levanta a mão. Em algum retiro?
Aí sim, hein? Aí o cara veio, me deu um abraço. Irmão, que bom que você veio, não sei o que. Eu falei, eu nem conheço o cara veio me dar um abraço, que bom que eu vim. Aí o outro, nossa, mano, o cara veio mesmo. Ô, irmão, faz favor, vem aqui. Vamos jantar comigo hoje, vamos lá pra cozinha, já tem janta pra você. Eu falei, meu, esse cara é bonzinho, né, irmão? Firmeza. Aí comi, deitei, falei, ó, já deitei falando, amanhã 10 horas eu saio. Beleza. Aí tinha que levantar 7 horas, 8 horas era o café, levantei, os caras cafezão, todo mundo me tratando bem. Parecia, no meio de 100 jovens, só tinha eu de velho, que eu nunca, a aparência é boa, né? Eu tava lá no meio da molecada. Aí eu tava lá, meus 3 filhos estavam nesse retiro. Aí eu tava lá no meio da molecada, levantei. Começou uma pregação, e eu sempre fui boca de sabão, né? Sabe que eu falo pra caramba. Começou a pregação do rapaz lá, nós namoramos há 6 anos, vivemos a castidade, casamos agora, fizemos Sara e Tobias, e agora eu estou dando mais 15 dias para Jesus. Eu falei, o que é esse barato aí de castidade? Ela falou assim, que eles viveram 6 anos sem namorar, sem fazer nada, e eles fizeram mais 3 dias e mais... Eu falei, que esse cara é mentiroso, meu. Todo mundo olhou pra mim e falou, esse cara é mentiroso. Casal de mentiroso, eu não acredito nisso não. Aí beleza, saí, peguei o carro, fui com o carro todo torto de Ribeirão de volta, falei, eu não volto mais aqui, mano. Chega lá, o mecânico vai estar lotado, eu não volto mais aqui. Aí cheguei no mecânico, os mecânicos estavam assim, de braço cruzado. Falei, meu carro quebrou lá, acho que não vai dar para arrumar. Ele falou, não dá, porque você tá onde? Eu falei, tô num tal de Retiro, aí lá em Ribeirão. Ele falou, fazer o seguinte, eu te levo pro campo, você deixa esse carro aqui, me dá a chave do seu outro carro, e eu vou lá ver o que que é. Tinha escapado da mangueirinha da gasolina, só que ele esqueceu de apertar. Aí ele pegou o carro e levou para mim no campo. E naquela época eu tinha um defeito muito grande. Se eu sentasse na frente da televisão, esquece eu. Aí então o que aconteceu? Não deu para me passar na minha casa. Eu voltei direto pro retiro. Cheguei no retiro, feliz. Ganhamos o jogo. Olha só. Ganhamos o jogo. Todo feliz. Continuou o retiro na parte da tarde. Começou uma pregação do Fábio. Aí ele falou assim, ele andava com o Padre Marcelo. Estava eu e o Padre Marcelo lá na Amazônia. E estava 44 graus. Aí tinha mais de, não sei, 2, 3 mil pessoas lá num galpão. O Padre Marcelo traçou o sinal da cruz, com pouco tempo baixou para 23 graus. Eu falei, mas tem mentiroso nesse lugar, hein? Falei, meu Deus do céu, meu povo da igreja mente mais que nós, pô. Falei, não adianta a gente vir na igreja. E ela, cala a boca, meus filhos, amanhã eu não fico perto do pai mais não. Aí saíram tudo, foram embora. Eu falei, pode ir, é tudo mentiroso. E foi. Fiz o retiro, chegou na noite, teve como que chama aquele... Teve a efusão do Espírito Santo. Aí eu não conhecia nada, mundão. Aí todo mundo de joelho. Aí nós estávamos lá em Ribeirão, os quartos são do lado, né? Eu bem do lado do meu quarto aqui ajoelhado. Aí o Celso da Ergueiros entrou, traçou o sinal da cruz, fizemos uma oração, fizeram uma oração lá que eu não sabia nem rezar. Aí eu tô lá, ele falou assim, é o seguinte, fecha os olhos, se alguém cair, gritar, rastejar, eu falei, o quê? Falei, mano, eu não fico aqui nem se pagar, irmão. Todo mundo de olho fechado, eu catei tudo pro quarto. Eu não vou ficar nesse lugar, não. O cara rastejar aí, gritar, vai vir em cima de mim. Eu falei, não. Aí fui pro quarto, fiquei lá no quarto. E a oração e o fogo descendo, o fogo do Espírito Santo comendo. Só que ele estava com o coração aberto. Aí sabe o que aconteceu? Teve um luau, né? Teve um luau. Depois desse momento, teve um luau. Então, lá na capela de Nossa Senhora, todo mundo foi lá, sentou na grama, teve um menino que foi pregar. Aí eu falei, meu Deus do céu, cadê o Tico que não aparece, né? Daqui a pouco vem ele assim, com a cara de bobo. Eu falei, onde é que você tava? Lá tem bastante mato assim para baixo, né? Aí ele falou assim, você não sabe o que me aconteceu. Eu falei, você tava escondido fumando maconha? Tava nada. Que cara é essa? De bobo. Aí ele falou, não, sabe o que é? É que eu tava lá no quarto, eu fiquei com medo aí desse momento que o pregador falou, e eu fui deitar na minha cama, eu fui descansar. E aí eu tava ouvindo tudo que ele tava falando, só que eu não conseguia levantar. Aí eu falei assim, nossa, que esquisito. Eu ainda não tinha entendimento, né? Aí eu fui conversar com o Ricardo, aí o Ricardo falou assim, Cris, ele tá aqui, mas ele tá com o coração aberto. Então o que acontece? Ele não quis ficar no momento. O Espírito Santo, ele é fantástico, ele foi visitar ele lá. Ele teve a moção também, né? Ele também viveu o momento, mas ele lá deitado. Então, ele teve o repouso do Espírito Santo. Ele ouvia tudo, mas ele não comandava o corpo dele. Então, foi isso que aconteceu. Aí levantei no outro dia. Foi o primeiro contato, né, com Jesus. O primeiro encontro com Jesus foi esse. Foi um encontro chapado. Levantei no outro dia,
de manhã, normal, pregação, vivendo aquilo. Eu falei, Cris, eu tenho um jogo. Meu jogo era 11 horas. Eu falei, tem um jogo, tem final. Mas já não querendo ir. Mas naquela, eu vou. Aí fui lá no clube, no MESC. E lá é terrível. Aí joguei o jogo. Fomos campeão. Aí, falei, mano, só vou pôr uma roupa por cima da outra, tirar os meião, nem banho eu vou tomar. Porque se eu tomar banho, acabou pra mim. Os caras vão arrastar. Enquanto os caras comemorando, catei lá a medalha, catei o troféu de menos vazado, fui pro vestiário, tô descendo, tocou o telefone. Alô, amor? Eu falei, chamando de amor, deixa eu ver quem é, né? Eu, né? Ah, falei, bagunçado que nem eu era, nunca chamava de amor fácil. Eu falei, tá chamando de amor? Beleza. Falei, pode falar. Ela falou, ó, não vem não. Não vem não, que se você vier, o pessoal falou que a de Tibiriçá tá fechada. Aí eu falei, e agora? Quando eu olhei pra cima, o quiosque lotado. As cabelos de mim dançando, o samba comendo, dando tchauzinho. Eu falei, Jesus. Tchauzinho mesmo. Aí eu olhei pra lá, olhei pra cá, falei, agora eu volto? Aí eu troco uma ideia com Jesus. Eu sou bem assim, eu não sou o cara que adora 1 hora, eu adoro meus 15 minutos, e aí eu papo reto, aí Jesus. Aí eu falei, então, seu Jesus, se você é Jesus mesmo, você vai me levar até lá, mano, porque eu não vou voltar, não. Eu tô vivendo esses 2 dias aí, eu vou curtir essa loucura. Aí entrei dentro do meu carro, falei, aí, se você for Deus mesmo, eu quero ver se você é Deus mesmo. Aí tracei o sinal da cruz, igual o cara falou lá. Falei, me leva até lá. Na minha loucura, na minha brisa. Consciente, não tinha bebido nada, não tinha feito nada. Mas eu falei, mano, eu preciso caminhar com Deus, que eu já tinha perdido minha família. Aí eu piquei o pé. De lá para lá, dá uns 35 quilômetros, 40. E fui. Se eu tivesse um Ray-Ban, se podia colocar o Ray-Ban. Solzão estralando, fui, que é uma beleza. Quando eu entrei dentro do lugar, começou nevoeiro de novo. Falei, pô, Deus existe, hein? Aí continuamos o retiro, foi a missa. Dá uma aceleradinha que já foi com o tempo. 10 minutos nós tem. Começou, tamo uns 15. Começou a missa, entrou um padre. O padre entrou, 100 pessoas lá dentro, ele entrou levantando as mãos, falou, ó, todo mundo aí, os jovens, pode ocupar o meio do corredor e vamos dançar. Aí dança. Falei, malandro, na igreja tem até dança, hein? Falei, pô. Ele é um padre animado bem igual o padre Paulinho? Falei, nossa, o bagulho vamos louvar o Senhor. O bagulho é louco. Falei, firmeza, vou ficar. E eu tava com a camisa do Lagoa da Vila Maria. Ele passou, olhou, foi embora. Aí começou a missa, a homilia. Aí ele chegou, na hora da homilia, pegou 2 meninos que estavam bagunçando, igual de vez em quando o padre Paulinho pega, deu uma castigada. Eu falei, nossa, o padre é brabo. Aí, olhou pra mim e falou assim, ó, essa camisa é do Lagoa, né? Eu falei, é sim. Aí ele falou, só tem maconheiro lá na Vila Maria, né? Eu falei, padre, tem bastante. Mas eu não fumo maconha não, né? Já falei logo, se ele falasse farinha, eu tava pego. Aí ele falou, maconha? Eu falei, deve ter. Aí passou. Aí ele falou, fala alguma coisa aí pra pessoa que tá do seu lado e tal. Aí eu fui falar com ela, ele falou assim, ó, você com a camisa do Lagoa da Vila Maria. É pra falar a coisa, não é pra chavecar a coitada da menina, não. Eu falei, rapaz. Eu falei, padre, é minha mulher, meu. Aí meus filhos debaixo da cadeira, todo mundo lá, meus 3 filhos. Aí acabou a missa, eu falei, mano, eu quero falar com esse padre aí, meu. Chama lá o seu coordenador lá, que eu vou tocar umas ideias com ele lá. Aí o coordenador veio, e aí, Ticão, firmeza? Eu falei, firmeza, mas esse padre é forgado, meu, falando comigo. Vamos lá, ele quer falar com você também, ele é lá da Vila Maria, não sei o quê. Você sabia que ele é santista? Aí já me ganhou, né? Falei, nossa, o padre é santista. Ele era da torcida jovem, tá, o padre Cristian. Hoje ele está aqui em Guarulhos. Aí ele é um parceirão. O Tico vai se converter ainda, ele ainda é santista, mas ele vai se converter. Aí eu fui lá, troquei uma ideia com ele. Aí a primeira semana que a gente saiu do retiro, eu tive aquela unção. E aí sabe como que é, né? Tudo é Deus, tudo é... Você vai pagando as coisas, mas Satanás não dorme. Chegou no sábado de manhã, eu fui jogar bola. Aí fui jogar bola, ganhamos o jogo. Aí meu compadre chegou pra mim, que hoje ele é meu compadre. Falou assim pra mim, eu tô com uma droga aí. Só que agora você é pastor, né? É padre, começou. Aí vai te atentando, né? Eu falei, mano, põe logo esse bagulho aí, põe logo tudo, logo que o negócio que eu vou da igreja é só 5 horas da tarde. Agora é 11 horas, 11h30, eu vou estar bonzinho até lá. Aí eu usei, fui pra casa e fiquei. Fomos pra esse encontro, tava meus filhos, mais 100 pessoas lá. Quem tava pregando era o Júnior da Priscila, que hoje está na missão. Ele falando da vida dele, eu falei, nossa, o cara era mais doido que eu, meu. O cara queria ser bom mais que eu, beleza.
Aí ele falou bastante, a gente rezou, aí ele falou, agora a gente vai fazer 1 minuto de silêncio, para ver o que Deus tem para falar para a gente. Todo mundo ficou em silêncio, meu nariz entupido, que eu fui suar o nariz, parecia uma buzina de caminhão, sabe? Todo mundo da igreja ficou ali, assim, todo mundo que estava com o olho fechado, estava com o olho aberto em cima de mim, só eu de olho fechado. Aí eu falei, Jesus, aquilo ali me incomodou, porque eu falei, mano, eu vou perder minha família de novo. Eu já estava quase ganhando, perdi de novo. Aí a gente foi embora para casa, né? E a gente foi embora para casa, e aí ele estava incomodado e estava envergonhado. Aí eu falei, você não gostou do reencontro? Ele falou, eu gostei. Aí ele pegou a Bíblia, ele pegou uma imagem de Nossa Senhora e uma cruz e foi para o quarto. Um caderno e uma caneta. Peguei um caderno, uma caneta, porque não tinha nada mais para dar para Deus. Aí comecei a trocar uma ideia com Jesus. Falei, Jesus, nós vai para as ideias, é papo reto aí o Senhor. Aí comecei a escrever no caderno, aí eu coloquei, né? Falei, ó, Jesus, todo mundo quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter uma família. Eu já tenho um carro, tenho a casa, tenho a família, mas não tenho nada, que eu perdi tudo. Porém, eu não posso te dar nada, irmão. A única coisa que eu posso te dar é meu coração. Eu posso dar meu coração pro Senhor, mudar minha vida a partir de hoje. Só que é o seguinte, meu coração é seu, e se eu cair, a culpa é sua. Entendeu? E essa foi a minha ideia com Deus. A partir desse dia eu nunca mais usei droga. Foi a partir desse dia que eu falei que o meu coração não era mais meu, que o meu coração era de Jesus. E aí a gente começou uma entrega muito grande, uma entrega de viver aquilo que Deus pede, que era ir na Santa Missa. A gente não sabia, a gente pensava que a gente era casado, no civil podia comungar, e a gente não podia, tinha que casar na igreja. A gente começou a viver uma vida, Santo Terço. Depois disso, eu lembro que a gente foi, tudo que era da igreja a gente participava. Era grupo de jovens, só dava eu e ele lá no meio dos jovens. Era grupo de jovens, era grupo de oração dos adultos, a gente participou do ECC, depois a gente também fez o domingo, o Caná da Missão Belém. E aí eu lembro que a gente foi num Carna Belém, lá em São Bernardo, que era um carnaval com Jesus, né? Aí eu fui, aí teve um momento de adoração. Aí eu peguei e falei para Jesus, eu falei, Jesus, eu tô tão feliz, né, que o meu esposo tá caminhando na igreja comigo, né? O Senhor me ajudou, eu sei que foi o Senhor, mas eu quero um encontro contigo, porque eu sabia que eu era casada no civil, só que eu não podia comungar, né? E aquilo estava me incomodando. E aí o que eu fiz? Entreguei meu coração para Jesus e falei, Jesus, trabalha, eu quero te receber por completo na minha vida. Vê o que o Senhor faz. Tá bom, passou, a gente dançou lá na Cristoteca a noite inteira. Quando foi no outro dia, o Gustavo, aquele que veio pregar aqui um outro dia, sabe? Um baixinho. Eu queria pegar ele de madeira. O Gustavo. Então, aí ele falou assim pro Tico, vamos lá na Matriz, era época de quaresma. Época de carnaval, época de quaresma também. Aí ele falou, vamos lá na Matriz se confessar? Aí o Tico falou, vamos. Aí ele foi, quando ele voltou, ele falou, Cris, sujou. Falei, oxe, você foi se confessar, sujou? Não entendi. Eu fui confessar, cheguei pro padre e falei, ele falou, fazendo a confissão lá, eu falando, ele falou assim, você é casado? Eu falei, sou, lógico, faz 25 anos que eu sou casado. Aí ele falou, então você é casado na igreja? Eu falei, não, na igreja não, só no civil, já é casado. Ele falou, não, você não é casado, traz sua namorada aqui que eu caso você e ela. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não estou perguntando se você tem dinheiro, estou falando que eu vou casar você. Você quer casar? Eu falei, demorou, só se for agora. Aí fui pra casa e falei, moiou, meu, é pra você estar lá amanhã comigo 2 horas na igreja. Aí fomos na igreja e tal. Aí vai vendo como Deus vai te mostrando as coisas, vai vendo aí em casa. Aí o padre, vou casar vocês, bonitinho, na igreja. Você quer casar? Eu falei, quero, pô. Corri atrás da papelada, cheguei no outro dia com a papelada minha e dela lá. Ele falou assim, vamos marcar uma data pro casamento? Eu falei, demorou, pode marcar. Aí ele marcou uma data e falou, a partir de hoje você não beija ela mais na boca, vocês não têm mais relação e vocês vão viver a castidade. Eu falei, vixe, né, que moiou mesmo? Aquele cara lá atrás, Deus está me mostrando isso agora. Mas tudo bem. Essa época a gente, graças a Deus até hoje, a gente reza o terço, era Santo Terço, era grupo de oração. Eu falei, mano, minha vida vai ser oração para me viver esses tanto de dia que eu tenho para viver. Você é casado há 25 anos, costuma ter uma relação. E você não poder nem beijar a mulher na boca, eu falei, lascou. E foi muita oração, muito banho frio, mas Deus foi ajudando. Então, eu acredito assim, o que Deus vai mostrando para a gente, que a gente tem que ter um caminho. E a palavra hoje que foi dita,
é que a gente tem que largar tudo para caminhar com Deus. Então, o que eu vi, assim, que a oração, a gente, graças a Deus, foi um casamento muito bonito, cara. Eu não tinha dinheiro para comprar aliança. Aí eu liguei para um camarada meu que ia ser padrinho. Aí eu falei, irmão, não tem dinheiro para aliança. Ele falou, não, a primeira eu dou. Eu falei, mas eu nunca tive uma aliança, né, meu? Aí ele falou, quantos anos você tem de casado? Eu falei, ó, fez 25 no... Aí ele falou, então faz de ouro branco e ouro amarelo aí. Pode deixar que a primeira eu pago. Aí um outro ajudou. Aí a gente não tinha dinheiro para festa. Aí eu falei, mano, a gente não tem nada, meu, nós não tinha nada. Aí um pessoal da comunidade, afinada Amália, chegou e falou, não, pode ficar tranquilo que vai ter a festa. Nós caminhava na comunidade com eles, fizeram a festa pra gente. Aqui não tinha um vestido, cara. Aí eu falei, e agora? Não, cara, eu quero é casar, meu, não quero saber a roupa. Aí eu passei numa loja assim, a Lames, vestidão, cauda lá embaixo. Falei, quanto custa o vestido aí, tia? Ela falou, R$ 42,90. Eu falei, é esse mesmo, mano. Comprei o vestido, olhei do outro lado, o japonês, o chinês olhando pra mim assim, ó, cheio das pratas. Eu falei, ô chinês, chega aí, vamos negociar. Aí fui no chinês, comprei mais umas coisas. Do meu casamento, de verdade, o Siloé é aquele que ajuda a gente na macarronada. Ele me deu a camisa, uma amarela que ele tinha. Meu irmão me deu a calça, a meia e o sapato. O meu era só a cueca. Você vê como Deus, você caminhar com Deus é a coisa mais linda. Foi um casamento lindo de verdade mesmo. E depois disso a gente vem caminhando, a gente vem lutando. Mas só que a gente trouxe uma coisa para mostrar para vocês, porque pra gente partilhar, né? Para vocês saberem como foi. Peraí. Olha só. Pensa num cara Ó, bonito. o nosso casamento foi assim, ó. Essa é a igreja da Matriz de São Bernardo. Os meus filhos. Olha o tanto de ouro, olha o vestido. Aí de casa dá pra ver? Coloca aqui, Tico. Marcos, vê se aí de casa dá pra ver. Aí sim. Então a gente vai deixar aqui, depois se vocês quiserem ver, tá? E assim foi o nosso casamento lá na igreja, depois de 25 anos de casado, né? E aí logo em seguida a gente recebeu o convite pro Caná. E a gente fez, e desde então a gente não parou de caminhar. Que nem a gente falou, a gente está há 6 anos na Missão Belém. A Missão Belém, ela vem nos formando, porque eu sempre falo, né? Casamento tem manual de instrução? Não. Para você criar um filho, tem manual de instrução? Então, gente, se não for Deus na nossa vida, que é um grande manual, a gente não vai conseguir. E a gente só vai conseguir esse manual estando de mão dada com o nosso cônjuge, né, com o nosso esposo e vivendo na graça de Deus. Por isso que a gente trouxe essa nossa história e essa palavra veio, não foi a gente que escolheu, foi Deus que escolheu essa palavra para a gente entender que a gente tem que bater com as coisas do mundo. É uma eterna colisão com o mundo. Eu não sei se o Tarcísio tem aí. Tarcísio, depois se você quiser cantar pra gente, nos ajudar com a música Colisão também. Porque é uma colisão com o mundo. Vocês pensam assim, eu sempre tenho isso no meu coração, né? Tudo aquilo que nos agrada, desagrada a Deus. Lembra no começo que eu falei assim? Eu e o Tico, a gente sempre fez a nossa vontade? Lembra? Então, toda vez que eu tentei fazer a minha vontade, Deus é misericordioso. A gente não sabe que Deus é misericordioso? Então, Ele cuidou das minhas vontades, mas só Deus sabe o quanto eu sofri. O Tico também, porque por mais que ele bebesse, ele usava droga, ele ficava com os amigos dele, ele perdeu aquela parte de viver com a família dele, de viver a intensidade do amor da família. De viver a intensidade do vínculo com os filhos, né? Então, hoje, é uma luta muito grande, sabe? Para a gente viver com os nossos filhos. Nossos filhos são maravilhosos, os 3. São presente de Deus na nossa vida. Mas agora, para a gente colher todo aquele amor perdido, é muito difícil. Eu falo para vocês assim, ó, a gente é um casal que caminha dentro da igreja, lutamos todos os dias. Mas não é fácil. Vocês acham que a gente não briga? Pô, se não é o Espírito Santo. A gente briga também. Mas sabe, quando a gente é uma família que a gente reza, Deus sempre pega e ajeita. Né? O Espírito Santo, ele vem e nos dá sabedoria. Então a gente tem que saber que a gente tem que ser a luz da nossa casa. Né? Não desistir. E aí... e saber que...
vendo essa palavra assim, né? Vinha muito no meu coração nos dias de hoje. Você quer acrescentar? Não, pode falar. Vendo essa palavra nos dias de hoje, o que a gente faz na Missão Belém, tudo que Deus nos confia, que nem a gente passou 4 anos no Caná, né? Acompanhando os casais e tudo. Aí o Padre Paulinho convidou a gente para caminhar aqui com vocês. Foi uma alegria muito grande. É um desafio muito grande, mas a gente vem com muito amor. Entende? Então, a gente também tem o trabalho com as casas de acolhida. Então, é entender por que aqueles irmãos vão parar lá na casa de acolhida. É porque as famílias desistiram deles? Não, não é. Eles desistiram deles. E a gente é convidado, não é só eu e o Tico como família, mas cada um de nós, você que está em casa também, a ser família para quem não tem família. Para ser família para aquele lá que está na rua, né, Tico? Na casa de acolhida. E saber que a conversão não é uma conversão só interior, mas exterior também, no geral. Trabalhar o perdão. Saber que hoje em dia, novela, Big Brother, essas malhacão, essas coisas que não se pode assistir mais. E não é só na Globo, pelo amor de Deus, você coloca num jornal aí que é sangue, é tanto sangue que quando você termina você tem que limpar o chão. Então, a gente também não é esquecer das coisas que estão acontecendo no mundo, mas saber que a gente tem um caminho a levar, que isso não vai dar certo. Eu não questiono, mas a gente pode entrar aqui um pouquinho no tema, eu não sei por que veio isso, mas do Big Brother. Entra 20 pessoas que são amigas. Para acabar, são tudo inimigas, né? Porque e para quer acabar, derrubar o outro, um querendo derrubar o outro. Para ganhar o dinheiro. Isso não é vida de cristão. A vida de cristão é assistir outra coisa. Ler um livro bom, ler a palavra, mudar o conceito de vida. Saber, olha, o maior aprendizado é saber. Todo mundo aqui quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. A gente acha bonita a vida dos santos. A gente não acha bonito? A vida de Santo Agostinho, Santa Teresa de Calcutá. São Paulo. Tantos santos que a gente admira, né? Todo mundo acha bonito, mas quem quer passar? Quem quer viver o martírio? Quem quer passar pelo que ele passou para ganhar o céu? Ganhar o céu não é assim. Eu quero ganhar o céu e eu vou ganhar. Você pode ganhar se você tiver uma vida de conversão. E saber que sua casa também tem jeito. Que sua família tem jeito. Que seu marido tem jeito. Que sua esposa tem jeito. Porque o melhor amigo que você pode ter é o seu marido. Ou a sua esposa, ou aquele que está do seu lado. Porque muitas vezes você quer desabafar com a manicure. Tá morta, tá separada, irmã. O amigo vai jogar a bola, quer falar com o rapu que tá jogando bola. Se o cara tá no campo de manhã até de noite, como que ele vai te ajudar no seu casamento? Então, tudo que a gente passa hoje, graças a Deus, a gente procura conversar, ter um diálogo, procurar entender um outro. Não é sempre que vai ter a mesma ideia. Não, não é. Mas a gente vai procurar ser flexível naquilo que é melhor para nós dois. Para o que Deus tem para nós. Até nas decisões que a gente toma. Até mesmo a decisão de vir para cá foi um chamado de Deus. Porém, a gente conversou muito antes. A gente partilhou muito antes. É isso? É o que Deus quer? A gente aguenta fazer isso? Sim. Mas tem que ser tudo conversado. A gente não pode mudar de um lugar para o outro simplesmente por mudar. E sim pelo chamado de Deus. Então é bem isso que a gente vem falar. São João Paulo vai dizer bem claro: o futuro da humanidade passa pela família. Satanás está querendo acabar com as famílias. Acabando com a família não tem mais nada. É a única coisa que ele pode quebrar. E ele não vai conseguir. Porque nós vamos lutar, nós vamos para cima. E São Paulo é bem claro, né? Quando ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso que a gente tem que ter. Isso é simplesmente para terminar, é para acabar, para a gente ver que a gente está num caminho que não tem mais volta. A palavra é bem clara: vamos ser poucos, mas vamos ser poucos que vão mudar a nossa vida pela igreja, que é o próprio Jesus. Tem alguém aqui disposto a seguir a caminhada aí com Jesus e contribuir com a messe? Levanta a mão aí. Mas Jesus está vendo, hein? Vamos lá, vamos contribuir com a você de obra casa ajuda de Deus, nós. Né?